Olá, a Condecast está de volta e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem uma grande experiência em gestão, não só gestão pública, porque foi diretor das principais empresas aqui do Espírito Santo, do Bandes, da Teleste, da Cesan, deputado estadual por 4 mandatos, conselheiro do Tribunal de Contas e, é lógico, guarapariense de coração e que tem aqui um grande laço. Sérgio Borges, vamos chegar aqui, Sérgio Borges. Obrigado pela sua presença. Vamos sentar aí, já está o Sérgio Borges aí com toda a sua presença. E para a gente aqui é uma honra ter você aqui, Sérgio, porque é um parceiro de Guarapari, um parceiro nosso, né? E como eu falei, você tem uma experiência gigante como gestor público, né? Engenheiro mecânico, e é um dos nomes mais experientes aí nessa área, tanto também na política capixaba. 50 anos de vida pública, presidiu a Cesan, a Teleste, o Bandes, foi deputado estadual por 4 mandatos, conselheiro do Tribunal de Contas, foi secretário de obra e secretário de planejamento de Guarapari. Sérgio, você hoje tem uma experiência que poucos têm, né? Como é que foi a sua entrada nessa vida pública? Ricardo, primeiro eu quero te saudar senhoras e senhores telespectadores, né? Desejar que Deus esteja na casa de vocês. E foi o seguinte, eu fui estudar engenharia e quando eu voltei em 1972, tinha uma eleição em Guarapari, papai ganhou, né, do doutor Pedro, e aí ele falou comigo, você vai ter que vir trabalhar comigo aqui, porque aqui não tem salário para engenheiro, não. Era R$960 o salário, cruzeiro. Não, cruzeiro. Hugo Borges, prefeito. E eu ia ganhar, na Uzi Minas, 5.200. Aí ele veio com um argumento, ele e mamãe falaram o seguinte para mim, lá você ganha mais, mas aqui tem uma coisa que não tem lá, a casa de seu pai e de sua mãe. Aí não teve como ir. O que eu ia dizer, né? né? O que eu ia dizer? E aí tive esse prazer de trabalhar com o papai, aprendi muito com as pessoas de Guarapari, né? Eu, no meio do meu mandato aqui de secretário, eu fiquei 1 ano indo e voltando ao Rio de Janeiro e fiz engenharia de sistema urbano para conhecer uma cidade e para poder aplicar e melhorar meu desempenho na secretaria, né? Daí, quando terminou o mandato do meu pai, eu fiz um exame de seleção e entrei na Cesan. Fui chefe de manutenção da Cesan, eletromecânica, durante 6 anos. E aí virei presidente da empresa, no governo do Camata, né? Você foi na Teleste também, né? Quando acabou meu mandato na Cesan, eu voltei para a engenharia, né? E em 1991, o senador Zé Inácio me convidou para ir ser presidente da Teleste. A Teleste vivia um momento difícil e com bastante telefone devendo, com muitas coisas que... prejuízo financeiro. E eu entrei lá e me dediquei, como eu faço sempre. Eu acho que o segredo do sucesso é dedicação. Na época, Sérgio, na Teleste, você participou de um boom tecnológico, que foi Sim. o lançamento do telefone celular. Como é que foi? Inclusive, Guarapari foi o primeiro município, depois da Grande Vitória, praticamente, né, a ter telefone celular, até porque você, de Guarapari, direcionou para cá. Como é que foi essa implantação? Imagina meu pai morando em Guarapari e falando assim para mim, agora é Guarapari. Eu tenho juízo. E aí eu lancei o celular, mas fui muito criticado. Porque o celular tinha 2 estados. Tinha no Rio de Janeiro e tinha no Distrito Federal, lá em Brasília. E tinha um problema. Você, para ter um celular, você tinha que depositar R$5.000. E era um valor bem... Era uma calção grande, né?
Tanto é que logo depois veio o plano real, e aí ficou 1 por 1, né? Então, R$5.000 e $5.000. Agora já... Um valor já estupendo. Passou, estupendo. E aí me criticaram muito, mas não sabiam qual o planejamento que nós estávamos fazendo. É o criticar por criticar. Resultado disso é que veio um engenheiro da Telebrás para cá, veio um técnico de finanças, e nós fizemos a licitação e fizemos um plano de adesão que você pagava R$100. E aí ficou acessível a todo mundo. Agora, o aparelho você que comprava, como é hoje. Sim. Quem quiser que compre o seu. Cada aparelho tem um preço. E eu disse uma vez na imprensa, falei assim, vai chegar o dia que vai ter mais celular do que gente. E já tem hoje. Agora, você passou também pelo Bandes, assim, é porque, veja bem, a Cesan, a Teleste, o Bandes, são empresas de um capital bem elevado, né? Que você tem que ter uma grande experiência e tem que ter também noção do que está fazendo para não botar um negócio para baixo. Né? Com certeza, tem que ter muito cuidado, muito zelo, principalmente com você mesmo, né? Porque quando você ocupa um cargo, que você tem uma caneta na mão, você vira alvo de muita gente. Com certeza. Só para completar a Teleste, eu peguei com 10 milhões de prejuízo e entreguei com 110 milhões de lucro real. Que é o que se espera hoje. Porque, assim, eram empresas públicas na época, né? A Cesan... A Teleste é federal. O Bandes ainda, assim, não é diretamente público, mas com a participação, maior participação do Estado. No final das contas, é por aí. É porque o Estado tem 95% das ações, então, e que tem quem bota recurso lá é o Estado. Agora, durante todo esse período, assim, até a presidência do Bandes, que foi assim, a última função executiva que você teve, quando foi o final do Bandes ali? O final do Bandes foi em 98. 98. Teve a eleição e eu fui convencido por meu pai que eu tinha que ser candidato. É isso que eu ia te perguntar, porque teve um momento aqui, que eu me lembro muito bem, em Guarapari, que na sua família todo mundo tinha mandato. Todo mundo. Tinha Marquinho, tinha o Guinho, tinha Paulo, tinha... O Guinho era presidente da Câmara de Vitória, Marquinho de Guarapari. Paulo, prefeito de Guarapari. Exatamente. E aí você era um que nunca tinha mandato eletivo. Eu achava assim, já tem gente demais, eu vou ajudar eles como eu posso. Né? Mas aí eu fui chamado, levaram uma pesquisa para papai. Na época, o governo do Estado era o governador Vitor Boas, a quem eu deixo aqui uma saudação, um homem íntegro e competente. Né? Como deixo para o governador Camata. Camata é meu ídolo, né? Meu também. Ele foi o melhor. E não aparece outro, não. E trabalhei, fui presidente na Cesan com Camata, na Teleste o Zé Inácio era o presidente, e no Bandes era o Vitor. E me deu carta branca para agir. Sim. Entendeu? E eu fui para lá, e de lá veio 98, eles fizeram a pesquisa, me chamaram, falaram, você tem que ser candidato a deputado, ou estadual ou federal. Você é o 5º mais votado do Estado. E eu falei, eu não quero saber disso, já tem... Meus irmãos estão na política, papai é político, deixa eu tocar minha vida e tal. Mas aí eles vieram a Guarapari e conversaram com meu pai. E aí ele me chamou. Eu tenho que ser você. Eu falei, mas tem que ser você, rapaz. Agora é sua vez. Porque o seu mandato vai servir para todo mundo. Agora, a política aí, nesse caso, está na veia, né? Porque a história da família Borges, agora nós estamos com o Rodrigo, prefeito de Guarapari, quer dizer, está no sangue, filho de Huguinho. Como é que foi que começou essa história na família, hein, Sérgio? A família Borges de entrar na política. Começou com o meu pai. Né? Apesar de a gente ter tido parentes políticos antes, mas papai primeiro resolveu ser candidato a deputado. Papai Ele foi antes de Solon?
Solon era seu foi tio. depois de Solon. Solon foi prefeito de Vitória. Solon, seu tio, foi prefeito de Vitória e de Vila Velha. E de Vila Velha. Ele tinha uma imagem muito ligada ao rádio na época. Isso. Depois que Solon saiu da prefeitura de Vitória, papai entrou e perdeu a eleição. Aí falou para nós, agora eu sei ganhar. Ele aprendeu. Daí para aí ganhou 5 mandatos de deputado e 1 de prefeito de Guarapari. Foi presidente da Assembleia, né? Foi governador do estado. Foi governador por 2 folga, meses. Né? Substituindo, não é isso? Chegou a fazer o ginásio de esporte aqui. Né? Foi uma cortesia do Camata e do Zé Moraes, que na época já era o governador, governador vice. E Camata era candidato a senador. E ele era presidente da Assembleia e assumiu o governo, me lembro bem disso aí. Foi em que ano isso? Né? Foi 80 e alguns quebrados. Né? Camata foi governador em 83. Pois é, foi entre 84 e 87 que o Hugo foi presidente da Assembleia. Foi. Porque nessa época... Foi no governo Camata. Nessa época eu era diretor da TVE e eu me lembro que quando ele assumiu como governador, poucos dias que eu fui lá com ele e falei, nós precisamos transformar a TVE aqui numa autarquia, não sei o que. Ele mobilizou o negócio e aconteceu. Papai era um cara que tinha uma visão na frente. Com certeza. Né? Convivi com ele aqui durante 15 anos. Você teve esse prazer de trabalhar com ele mesmo. E eu de ser filho dele. Isso é uma bênção, né? Eu tive um prazer mesmo. E aí eu me candidatei. E quantos mandatos que você acabou tendo lá na 4 mandatos de deputado. Trabalhei na comissão de saneamento, saúde. Trabalhei na comissão de cultura, ciência e tecnologia. E 10 anos eu fui presidente da comissão de finanças. Eu relatei o orçamento do Espírito Santo. Você sabe que tem uma história sobre o seu mandato, sobre você, que eu tenho, talvez você não saiba. A gente chegar e falar assim, ó, eu sou bonito, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não tem valor nenhum. É você e sua mãe. Se sua mãe não achar que você é bom, bonito e bacana, não vale nada. Agora, quando outras pessoas vêm e falam de você, isso aí é fundamental. E eu tive uma vez um testemunho, eu posso dizer até como testemunho, de um adversário político seu, que era adversário político de vocês aqui em Guarapari, chamado Graciano Espíndola. Meu amigo. E Graciano Espíndola, todo mundo que conheceu ele sabe que Graciano não tinha papa na língua, não. Se ele gostasse de você, ele falava que te amava. Se ele não gostasse de você, ele mandava você para aquele lugar. E aí um dia Graciano falou assim, ó, Sérgio Borges, ele foi deputado no mandato junto com você lá. Foi. Ele falou, sabe Sérgio Borges? Sabe que você foi adversário deles aqui. Mas é o melhor deputado que tem lá na Assembleia. Eu estou aprendendo tudo lá com ele. Onde eu vou... Ele que era o mestre. E ele encheu sua bola. Então, quer dizer, quando o seu adversário enche sua bola, é porque realmente tem valor. E você mostrou, durante esse período que ficou na Assembleia, uma articulação, um poder de articulação muito grande. Mesmo muitas vezes sem ser o líder do governo, era na hora que precisava juntar a turma, era você que eles chamavam lá. Quando eu não era líder, era vice-líder. Vice-líder. E aí o que se apresenta para a gente que conhece você é o grande network, que é a palavra hoje, né? Relacionamento que você tem. Quando você via lá, network com o poder judiciário, com o poder legislativo no qual você estava, com o poder executivo, no mundo empresarial. Quer dizer, essa rede de relacionamento que você criou ao longo da sua vida, você tem colocado à disposição por onde você passa. E como é que isso influencia no seu trabalho? Ricardo, a vida me deu a chance, a bênção de ocupar esses lugares todos aí, né? Muitos falavam, ocupou porque o pai é político e tal. Mas, por exemplo, Teleste, Bandes, não foi política. Né? A Cezan foi política, foi o Camata, papai era deputado. A Cezan foi indicação política. Mas eu provei lá dentro que eu queria era trabalhar. Entendeu? Eu tenho uma teoria que as pessoas, elas têm que ser respeitadas. Entendeu? A pessoa tem que ser respeitada. Inclusive o adversário político. Ele não é inimigo. Eu e Graciano fizemos essa amizade em lados opostos. Mas, pessoalmente, a gente era amigo. Né? Sim. E eu fiquei muito honrado com isso, porque ele sabia muito.
Foi ele que criou o Fundap. Sim, né? sim. Muita gente não sabe. É porque tem a referência de Graciano como prefeito de Guarapari, que era o prefeito Durão, que Graciano botava é um senhor ordem. empresário, né? Exatamente. Né? Criou um certo, até um império que ele tinha por trás dele, que muitas pessoas não sabiam. Né? Que isso existe até hoje com o filho. Né? Esse negócio de relacionamento, você vê, eu fui convivendo com os deputados, devagarinho, aprendendo. Né? Aí, um belo dia, o governo me chamou, que eu era oposição. Isso na época de Paulo? Tinha coisas que eu não concordava. Mas em 2004, o Paulo me chamou, Paulo Atung, e me convidou para ir para a base do governo, e eu fiquei líder do governo. Depois de Paulo ganhou 2, né? E depois de Paulo veio o governador Renato Casagrande. E eu fui líder do governo. E eu fui vice-presidente da Assembleia, cheguei a assumir a presidência, e dali, com o respaldo dos deputados, eu virei conselheiro. Né? Agora, esse processo seu de conselheiro, ele é interessante, né? Porque você teve num ano para ser, não foi. Né? E você era uma pessoa que tinha um relacionamento com Renato e com Paulo. Não foi. Verdade. E aí, o outro ano, você foi. Como é que foi esse processo aí? Eu acho que você passou por cima Não. de quem indicava assim, não foi? Você sabe que Deus botou aqui na Terra, para cada gente, cada um de nós, um anjo da guarda. Todos nós temos. Você pode conversar com ele de noite, de tarde, agora, para te iluminar, porque ele botou para te proteger. E esse anjo da guarda que fez eu virar conselheiro. Por quê? Porque criaram, na época, um factoide chamado conselheiro cidadão. Isso não existe na Constituição. Sim. Mas, para mim, existiu. Botaram 20 candidatos contra mim, em Sabatina. E eles tinham muita conversa e eu tinha 20 deputados comigo, que é quem decide. Fiz a minha sabatina, fui escolhido. Aí veio perseguição de Ministério Público e tal, mas perseguição não leva ninguém a lugar nenhum. E eu toco minha vida procurando fazer o que eu sempre fiz, o bem. Né? E aqui em Guarapari, eu sou apaixonado por Guarapari, porque eu com 10 anos eu já estava andando aí nas praias, que vovó morava aqui. Sim. Para ir lá no fim da Praia do Morro, era pela praia. Não passava por dentro. Não tinha. Depois que criaram uma boate chamada Village. Era lá no final da praia. Eu não sou tão velho assim, não, mas eu me lembro bem do Village. Eu não ia no Village porque era criança. A gente tomava um poeirão. Para chegar lá, Vai de doido. Eu não conseguia entrar porque eu era mais garoto. Agora, você falou em anjo da guarda e você tem uma marca que você carrega no peito aí, que é esse anjo. O que quer dizer esse anjo aí? Esse anjo é o seguinte, eu vou resumir a história. Eu vi uma pessoa com esse anjo no paletó. Perguntei, rapaz, que coisa bonita. Falou, isso aqui é o anjo da guarda. Minha sogra, que vende para renovação carismática, para arrecadar. Aí me deu o celular dela, eu liguei. Ah, não, doutor Sérgio, tal. E aí comprou 10 pacotinhos. Cada pacote, 10 anjinhos. E 40 centavos o anjinho. Até aí, tudo bem. Peguei aqueles anjinhos e fui no convento. Eu assisto missa lá, né? E lá no convento eu tirei uma mensagem, lá naquela lanchonete, né? Sim. Tirei uma mensagem que diz o seguinte, Êxodos 23, 20. Eu vou enviar um anjo diante de ti para te conduzir pelo caminho ao lugar que te preparei. E aí você ficou arrepiado? Está na Bíblia. Aí eu falei... Não tenho... rapaz, ô Ricardo, quando viram isso aqui, começaram, eu quero um. Os 100 anjinhos, em 2 dias acabou. E aí eu fui comprando mais, mas o padre foi aumentando o preço. De 40 para 60, de 60 para 80, já estava em R$1, eu falei, eu vou quebrar com esse negócio. Mas aí consegui, lá no Bandes, a minha assessoria lá, na época de comunicação, eles acharam onde faz.
num comércio lá de Campinas, em São Paulo. Chama Fernanda Collections. Aqui não tem problema falar que ela não tem aqui, né? Tanto faz. E aí liguei para lá, consegui conversar, e eles fizeram a 40 centavos. Aí eu fui fazendo. Só que foi virando bagunça. Sabe por quê? As meninas pegavam 2 anjinhos e botavam de brinco. Ah, rapaz, quando eu vi aquilo, eu ficava doente. Aí eu falei, vou recolher, e cada anjinho eu botei a mensagem. Eu entregava e dizia o que era. Mas interessante que acabou virando uma marca registrada sua. Eu né? não largo. Você Agora, sabe o que é sair de casa se não tiver um anjinho e voltar para pegar? É como se fosse simbólico, hoje. É como se fosse hoje um celular, né, que a gente não larga para nada. Aí. Agora, Sérgio, hoje, nesse momento, nós temos aqui em Guarapari um membro da sua família, que é sobrinho seu, que é o Rodrigo Borges, que está à frente da prefeitura. Como é que você acompanha a gestão dele? O que você está vendo acontecer em Guarapari? Eu acompanho o Rodrigo de perto e de longe, porque ele que foi eleito prefeito. Mas eu tenho muita coisa para contribuir com ele e disse a ele, quando você precisar, você me liga. Né? E eu tenho acompanhado ele e eu tenho esperança muito que o Rodrigo deslanche, porque agora o governo começou a ajudar. Né? Rodrigo é um cara querido, competente. Né? Esse negócio de ti falar que ele é competente, mas é competente mesmo. Né? Primeiro que teve competência de chegar ao poder. É isso aí. Uma cidade que a e política quem não botou assiste. ele sentadinho lá foi o povo, no voto. Exatamente. Né? Olha ele aí. Ó. E como é que você está vendo o governo de Ricardo? Essa situação que tem hoje, que Renato se afastou do governo, né? Num ato assim que... eu vejo a situação de Ricardo e Renato hoje, não foi, mas vejo como uma compensação de um processo que já poderia ter acontecido antes com o Ricardo lá atrás, com o Paulo Artung. E Renato também participou daquele processo, até houve, né? A gente sabe a história como foi. Mas hoje parece assim, Renato abriu mão, se afastou do governo para ser senador, né? E Ricardo assumir. Foi. Como é que você está vendo essa situação para o Espírito Santo? Você que tem essa experiência, porque você é um cara que tem experiência no executivo, tem experiência no legislativo. Ricardo, eu estou vendo assim, com satisfação, porque o Ricardo acompanhou a gestão de Renato. Ele sabe tudo. Ele não trocou muita gente no governo, porque ele tem um período aí de 3 meses que ele vai... Não é nem mais 3, né? 2 meses. Praticamente agora. E que ele vai... Não, o Ricardo tem até o final do ano, né? Ele tem 6 mas meses. Assim, até a eleição. Dia 4 ele não pode assinar mais convênio, já passou. Isso aí. Né? E ele assinou muitos convênios, levou muita coisa boa. Guarapari recebeu um monte de coisa. Aqui agora, ele tem muito carinho para o Guarapari, gosta do Rodrigo, eu votei sempre em Ricardo. Tudo que ele foi candidato, sabe? Que ele é um rapaz competente. Rapaz é o modo de falar. Gostava do seu pai. Várias vezes que eu e o Hugo fomos a Brasília, ficamos lá no apartamento dele. Lá. E ele também tem uma experiência grande. Ele é filho de Teodorico Ferraz, que é um dos políticos mais competentes que eu já vi no Espírito Santo. Mas olha só, a Lília era jornalista e fez uma pergunta para você. Vamos acompanhar a pergunta para você poder responder. Fala, Sérgio Borges. Você exerceu muitos cargos públicos ao longo da sua vida profissional. Foi secretário de obras da Prefeitura de Guarapari na gestão do seu pai, Hugo Borges, presidente da CESAM, do Bandes e da Teleste, deputado estadual por 4 mandatos, sendo líder da Assembleia nos governos do Paulo Artung e Renato Casagrande. Nos últimos 10 anos, conselheiro do Tribunal de Contas. Fala para nós, quais foram as principais ações, obras ou conquistas que você realizou ou trouxe para Guarapari ao longo dessa trajetória? Quero saudá-la, Lília, né? Quero saudá-la pela pergunta, agradecer e dizer o seguinte, o que foi feito em Guarapari que eu ajudei, né? Eu vou citar poucas coisas, porque eu achei muito relevante. Aqui tinha 10 milhões de metros quadrados de mangue preto que estava sendo invadido pelo contorno. E eu transformei numa reserva ecológica. Depois nós transformamos numa reserva sustentável, porque os moradores ali da Concha Doce viviam onde eu estou pescado ali. Então, eles podiam.
e mais ninguém. Aí essa reserva criou em Guarapari uma forma de querer proteger os mangues. E hoje nós temos os mangues aí, né? Ajudei o meu irmão Paulo a trazer o Corpo de Bombeiro, o Batalhão de Polícia, né? Ajudamos muita coisa, porque um deputado tem condição de fazer. Na época de quando você foi secretário de Obras? Na época de papai, eu fiz o cemitério. Essa história do cemitério... Rapaz, a história do cemitério... Papai um dia falou, você vai fazer um cemitério, porque o cemitério antigo não cabia mais ninguém. O cemitério antigo era onde? Ali perto da Praia das Virtudes. Tá. Aquelezinho ali. Tá, mas aquele que era o antigo. Era. O que tem a história que lá no foi bem Coroado. amado é o lado do Coroado. Lá do Coroado. Coroado, né? Porque muita gente não sabe dessa história, mas esse cemitério ele foi construído em Guarapari. E aí ninguém... Como é que é isso? Ninguém morria para inaugurar o cemitério? Esse Como é que o folclore. Dizia o seguinte, que papai falou na cidade assim, o primeiro cara que morrer, eu vou botar o nome do cemitério. E não morria ninguém. E o cemitério lá e tal. Aí inventaram que eu fui em Anchieta. Isso é lenda? Isso é lenda, que eu não fui. Que eu fui lá encomendar um morto. Se morresse, para segurar lá, para trazer para cá. Mas isso virou até tema de novela. Aí morreu... O Bem Amado, não teve essa história? O papai trouxe Paulo Garcia daqui, rapaz. O Bem Amado. Patrasmente, frequentemente. Sim. Né? E o papai trouxe ele aqui. E ele andou naquele carro, com chapéu, fez esses discursos. E pegou essa história de que precisava do morto para inaugurar um cemitério. Uma fama para Guarapari grande, né? É verdade. Isso até e o pior, ou o melhor, é que virou São Tobias, porque o nome do cara que foi enterrado era Tobias, o primeiro. Sérgio, então hoje, assim, nosso tempo está quase se esgotando, a conversa aqui, podia ficar aqui dias conversando, mas hoje qual é a sua expectativa para o futuro do Espírito Santo e para o futuro de Guarapari? A minha expectativa é sempre positiva. Eu sou otimista. Pois bem, conversei aqui com o Sérgio Borges, experiência total, engenheiro mecânico, gestor público, presidente da Teleste, Cezam, Bandes, foi secretário de Obras de Guarapari, foi deputado por 4 mandatos, né? Tribunal de Contas, foram 10 anos no Tribunal de Contas? 10 anos, cara. Passou muito 10 rápido, anos. hein? Passa rápido. Passa rápido porque a pressão é contínua. No Tribunal de Contas, então, muita coisa ligada a controles, né? Controle financeiro dos municípios e do Estado em geral. Entendeu? Então das isso. empresas públicas e tudo isso. Vou deixar com você aqui uma caneca do Condecast. Essa caneca é famosa. Não sei se você já tem. Não tem não. Não tem, você não me deu. Era uma aberração você não ter essa caneca. E dizer para você que nos acompanha aqui que o Condecast está de volta no próximo sábado, às 7 da noite, aqui na TV Guarapari, em todas as nossas redes sociais. Vou mostrar aqui a cena do Sérgio Borges. Ele ganhou a caneca finalmente. Deus abençoe a todos. Amém. A gente volta sábado que vem, às 7 da noite, inédito, com mais um tema aqui no Condecast. Até lá.